431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeitos, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando desta letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado em que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabes que não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Comentário. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Por essas expressões muito frequentes, dizem-me que diga ou proíbe-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonâmbulo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma coisa e de outra. As disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. 435. Pode o sonâmbulo ver a outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que têm diante da vista seres terrenos. Comentáriozinho. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu redor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpo real os corpos aparentes, com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Por que essa pergunta, desde que sabes ser a alma quem vê e não o corpo? 437. Posto o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo, as sensações de frio e de calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. 438. O uso que um sonâmbulo faz de suas faculdades influi no estado de seu espírito depois da morte?
muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades em que Deus o dotou. Título: Êxtase. 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. 440. O espírito do estático realmente penetra nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que o habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamá-lo à volta, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionam, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam de sua exaltação para fasciná-lo. 445. Que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Título: Dupla vista. 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é o exercício. A faculdade é. O exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que todavia fique abolida a linguagem articulada.
Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Muitas vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de boa dica, alguns das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamais visão. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. 450. Essa faculdade tem alguma ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para sua existência. Há organismos que lhes são refratários. 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização que se transmite, como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se no estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Comentário. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provoca não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos deste fato. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. 454. Poder-se-á atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. 454A. Pode essa faculdade, em algum caso, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá o pressentimento, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente.